Nós vamos retomar aqui Gênesis 35. Na semana passada eu passei para os irmãos, Gênesis 35 de 5 a 8, eu passei para os irmãos um pequeno esboço, um esboço de Gênesis 35 de 5 a 8. Esse esboço é um esboço tripartido. Nós vamos então ler o texto e então eu vou repetir o esboço que passei na semana passada. Gênesis 35, de 5 a 8, diz assim: E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El-Betel, porque ali Deus se lhe revelou, quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacute. Na semana passada eu passei para os irmãos o esboço tripartido e disse que esse trecho pode ser dividido em 3 etapas, é um esboço tripartido, logo está dividido em 3 partes. A primeira etapa nós chamamos de livramento, que é o versículo 5. O versículo 5 é a base para a primeira etapa e nele está descrita a primeira etapa dessa narrativa. Depois nós temos os versículos 6 e 7. Nos versículos 6 e 7 nós temos a segunda etapa, que é adoração. Os versículos 6 e 7 falam de adoração e vamos estudar esses versículos também. E por último, o último versículo, o versículo 8, fala de desventura, uma grande tristeza que sobreveio à casa de Jacó, morreu Débora. E veremos então aí a desventura no versículo 8. Nós estudamos na semana passada o versículo 5. E o versículo 5, sob esse título, livramento, esse versículo deu ensejo a diversas lições, e nós inclusive aproveitamos a oportunidade que o texto nos dava para falar sobre o modo como Deus trata Israel. Nós lemos no versículo 5, e tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas. E nós aproveitamos essa oportunidade dada pelo texto para falar sobre isso. O pastor Thomas, inclusive, fez um recorte de mais ou menos 15 minutos, 20 e poucos minutos, mostrando em que ali, nesse recorte da pregação, é dito, é explicado como Deus vê Israel. E aprendemos isso, porque nós, como crentes que somos, não fomos deixados pelo Senhor à mercê das nossas impressões pessoais em assuntos tão importantes. Não nos foi dada a liberdade, por assim dizer, de criarmos os nossos próprios conceitos e vivermos e reagirmos e agirmos à luz deles. Não. O Senhor nos ensinou como pensar, o que pensar e como nos comportar diante daquilo que Ele nos ensina a pensar. E nós aprendemos, os irmãos foram muito atenciosos enquanto eu explicava o modo como Deus vê Israel. E aprendemos, à luz da Bíblia, os irmãos acompanharam todos os textos, os irmãos foram vendo cada um dos textos, e nós aprendemos que Israel é o nosso inimigo. E nos assustamos com isso. Israel é nosso inimigo. E o texto bíblico diz isso expressamente. Mas, ao mesmo tempo, Israel é o povo amado. E aprendemos, então, uma visão maravilhosa, equilibrada, bíblica, da forma como devemos pensar acerca desse povo, especialmente nos dias atuais, que esse povo é tão atacado. Então aprendemos uma forma temperada de pensar sobre esse povo e de nos relacionarmos com esse povo e de falarmos acerca desse povo e de reagirmos em face das coisas que esse povo faz ou deixa de fazer. E com isso, então, a Bíblia nos livrou de seguirmos para um extremo ou outro, de seguirmos no extremo daqueles que odeiam Israel e querem matar os judeus todos. Nos livrou desse extremo, e a palavra de Deus também nos livrou do extremo de acharmos que tudo que Israel faz é santo, certinho e bonitinho. Nós aprendemos que existe uma via média, e essa via média
É uma via bíblica correta, e aprendemos a pensar assim e amadurecemos dessa forma. Só o nosso povo, só os crentes pensam da forma como eu ensinei vocês na semana passada. Nenhum outro grupo pensa desse jeito. Todos os grupos que há no mundo assumem uma posição ou outra. O povo de Deus não. O povo de Deus, instruído pela Bíblia, aprende a seguir numa via temperada, uma via média, em que ele aprende, realmente Israel é nosso inimigo, mas Israel é o povo amado. E aprendemos isso, e a partir daí nós construímos então as nossas reações. Falamos sobre isso, falamos sobre outros temas também aqui, e no finalzinho de tudo, eu pretendia falar sobre as lições que nascem do versículo 5. O versículo 5 tem várias lições que brotam dele. O versículo 5 lança a semente de lições importantíssimas para nós. E eu quero então hoje, aproveitar o tempo que eu tenho aqui, eu quero aproveitar para compartilhar com os irmãos, transmitir para os irmãos as lições que brotam do versículo 5. E essas lições são muito importantes, irmãos, porque essas lições são lições predominantemente no campo da teontologia. E o que é teontologia? Teontologia, na teologia, estuda o ser de Deus, como Deus é, como Deus, entre aspas, funciona. Desculpem falar desse jeito, mas é a forma que eu encontro para tentar transmitir aquilo que eu quero. Como funciona a mente de Deus? Como funciona o seu braço? Como ele é? A teontologia ensina isso. Como é o ser de Deus? Como é o seu ser, não só no aspecto que nós podemos chamar de a sua essência, mas também o modo como ele age, como ele funciona, o Deus verdadeiro. E por que isso é importante? Porque o meio evangélico e as pessoas em geral criaram um Deus diferente do Deus da Bíblia. Ele é muito diferente. Não é o Deus bíblico. E quando nós falamos sobre o Deus bíblico, isso gera uma revolta enorme no coração das pessoas. Especialmente quando nós dizemos que esse Deus bíblico é um Deus que realiza certos atos soberanamente, sem consultar ninguém. Isso gera um rancor enorme nas pessoas, porque as pessoas dizem, especialmente os teólogos que têm uma tendência mais arminiana. Os irmãos não sabem o que é arminiano? Procure depois aí em algum site da internet. Mas os teólogos de uma tendência mais arminiana ou pelagiana, ou os teólogos que se revoltam bastante quando se fala sobre a soberania de Deus, eles dizem o seguinte para nós, eles falam isso expressamente, eles dizem isso com todas as letras. Eles falam, olha, se esse Deus aí que você está falando é o Deus verdadeiro, então ele é o diabo. Dizem isso. Se esse Deus que você está falando for o Deus bíblico, então eu não quero servir esse Deus, porque esse Deus é o diabo. Se você está dizendo para mim que as tragédias todas e que tudo que acontece no mundo, seja bom ou seja mal, ele está no controle absoluto disso, do coração dos homens e de todos os eventos que ocorrem na história, se ele realmente é esse o Deus da Bíblia, então ele é um demônio perverso. E eu não quero servi-lo, em hipótese alguma. E outros então dizem o seguinte, olha, realmente, na Bíblia nós aprendemos que Deus faz essas coisas. Um exemplo clássico, quem mandou as águas do dilúvio? Quem mandou as águas do dilúvio para matar toda a humanidade? Nós aprendemos, é Deus. Alguns então dizem, não, isso não aconteceu. O que acontece é que os homens do passado, eles atribuíam tudo à divindade. E eles, erradamente, tudo que acontecia na cabeça deles era Deus. Mas isso era um erro que eles tinham. E o autor bíblico transportou essa mentalidade errada para o texto que ele escreveu. Irmãos, com isso, a pessoa destrói duas coisas. Destrói a soberania de Deus e o seu poder, e destrói o texto bíblico. Sobrou o quê? Nada. Temos um texto errado,
porque o escritor transportou para o texto visões erradas, a inspiração bíblica não aconteceu, a Bíblia não é inerrante, é apenas a expressão de uma visão equivocada de homens antigos, e além disso, é destruído o caráter de Deus e a sua soberania. E, irmãos, pastores dizem isso. Pastores, líderes cristãos afirmam isso. Recentemente teve um que gravou um vídeo, aí um senhor bem conhecido. Eu disse num podcast que quem enviou as águas do dilúvio foi Deus. Esse homem, ele se manifestou com uma indignação enorme, dizendo: isso destrói a minha paz, isso acaba, meu coração dói quando eu digo isso, quando eu ouço isso, ele disse. E ele gravou dizendo: esse pastor que falou isso, esse absurdo, isso é do diabo que ele disse. E isso que ele disse mostra que ele é um grande ignorante, porque na verdade Deus deu à natureza livre-arbítrio. Eu falei: meu Deus, isso foi gravado num hospício? Deus deu à natureza livre-arbítrio? E pior, entre a vontade suposta, entre o livre-arbítrio, o suposto livre-arbítrio da natureza e a vontade de Deus, é a natureza que no final faz valer o seu livre-arbítrio, a sua vontade. Irmãos, loucuras. E esse homem, é muito conhecido esse homem no Brasil. E esse homem ali, bravo com isso, e nervoso com isso, e no final ele diz assim, diz para mim, ele se dirige a mim dizendo: cale a sua boca em nome de Jesus, ele diz. Meu Senhor, tem misericórdia de nós. Mas é isso que é ensinado por aí afora. Essas visões estranhas sobre Deus. Agora a natureza tem livre-arbítrio. E pior, o livre-arbítrio dela se sobrepõe à vontade de Deus. Queridos, é muito triste isso. Quando nós olhamos o versículo 5, nós temos a semente aqui de verdades importantíssimas sobre Deus. E temos que acolhê-las. E temos não somente que acolhê-las, mas nós temos que aprender como reagir a elas. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos hoje na Sagrada Escritura. Então os irmãos vão me acompanhar nas aplicações desse versículo e na correção do nosso pensamento. Nós temos que aprender quem Deus é, porque isso afeta o nosso modo de viver. Bem, em primeiro lugar, não relacionado diretamente a isso, a questão da soberania de Deus e tudo mais, nós aprendemos no versículo 5, que Deus é fiel às suas promessas. Nós aprendemos, o versículo 5 fala que Deus colocou terror no coração das cidades cananitas quando os israelitas saíram. Esse incutir de terror no coração dessas cidades, desses homens, isso tem algo que ver com o capítulo 28. Se os irmãos olharem o capítulo 28, versículo 15, vejam com atenção isso, 28, 15. Se os irmãos olharem com atenção, 28, 15, verão o que Deus disse a Jacó. Deus fez uma promessa a Jacó. E nós vemos no capítulo 35, versículo 5, que essa promessa está sendo cumprida. Vejam, diz assim, Deus fala assim a Jacó: eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, ele diz. E prossegue falando então que o faria voltar, depois de ir a Arã, ele voltaria para Canaã. Mas observem o começo desse versículo: eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Ele diz: eu farei de você uma grande nação, então eu vou guardar você, até que as sementes dessa promessa sejam de fato lançadas e você tenha uma descendência e essa descendência se espalhe. Nós aprendemos então no versículo 5 que Deus é fiel àquilo que Ele promete. Ele disse a Jacó: eu vou proteger você. E Ele protege aqui. E nós aprendemos isso. Isso é importante para nós, por quê? Porque Deus diz na sua palavra, em Hebreus 13, versículos 5 e 6, estão aí 2 versículos que os irmãos devem grifar em suas Bíblias. É muito importante, esses 2 versículos são muito importantes,
porque nos dão tranquilidade e nos dão uma perspectiva correta acerca, inclusive, da nossa vida material. É importante por quê? Porque as pessoas estão dizendo por aí que nós temos que ser ricos. Sendo ricos, então, nós estaremos no centro da vontade de Deus. Deus quer que você seja rico. Se você não é, porque você não tem fé. Isso é uma grande bobagem, uma invenção que criaram aí e dizem essas mentiras por aí. Os versículos 5 e 6 de Hebreus 13 nos dão a visão correta. Vejam, assim como Deus prometeu a Jacó que o guardaria, Ele prometeu isso a nós também. Nós somos muito privilegiados nesse aspecto. Veja o que diz o versículo 5 de Hebreus 13. Diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Mas não é para eu exigir riquezas de Deus? Não é para eu não aceitar de jeito nenhum ser pobre? Não, essa visão está errada. O texto diz: contentai-vos com as coisas que tendes. Eu não tenho que ser alguém cobiçoso. E claro, se eu puder melhorar de vida e tiver oportunidade, claro que vou fazer isso. O apóstolo Paulo fala aos escravos: se você foi chamado sendo escravo e puder melhorar e sair dessa situação, saia, sem problemas. Se eu puder melhorar de vida, é claro que eu vou querer melhorar de vida e vou desfrutar disso sem problema nenhum. Mas eu não posso ser alguém avarento, vivendo o tempo todo querendo ficar rico o tempo todo. Eu não posso viver assim. O texto diz que isso é pecado. A nossa vida tem que ser sem avareza. Temos que, enquanto nós lutamos e trabalhamos e prosperamos ou não, nós temos que nos contentar com as coisas que temos. Por quê? Ele explica no versículo, na linha seguinte: porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Nós temos o Senhor, nós temos tudo, Ele está conosco. Essa é uma promessa dirigida a cada um de nós. O Senhor está conosco. Nós não precisamos de mais nada. Ele cuida de nós. O versículo 6 diz: assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não as riquezas. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Eu posso então, mesmo em meio às dificuldades da vida, e aqui, especialmente dificuldades financeiras e materiais, eu posso caminhar seguro, contente, sabendo: o Senhor está comigo, Ele nunca vai me abandonar, Ele é o meu auxílio, mesmo se eu permanecer numa situação de penúria, de pobreza e de necessidade material, Ele vai cuidar de mim. Então, siga em frente seguro, não tenha medo. Aquele mesmo Deus que cuidou de Jacó ao longo das suas jornadas, Ele é o Deus que está conosco, irmãos. Ele nos visita no nosso quarto à noite e conforta o nosso coração. Ele senta ao nosso lado na escuridão da noite e nos traz consolo e conforto. Ele cuida de nós enquanto nós dormimos. Quando nós saímos pela manhã, Ele está conosco, nos protegendo, nos dirigindo, abençoando cada um dos nossos caminhos e fazendo a sua vontade. Muitas vezes Ele traz coisas que nos deixam tristes, que nós não entendemos por quê. Por que o Senhor fez isso? Por que isso aconteceu? Por que o Senhor não me protegeu dessa circunstância ou desse problema? Nós não entendemos, mas nós sabemos: haja o que houver, eu sei, Ele está comigo, cuidando de mim, eu não tenho que temer. Muito bem, essa primeira lição que brota do versículo 5 é muito importante. Deus estava com Jacó, e Deus está conosco também. Eu não posso esquecer isso. Eu nunca estou sozinho, Ele sempre está conosco. Eu não estou impondo ao texto um significado, não, porque o texto de Hebreus 13, ainda que Gênesis 35, 5 fale diretamente de Jacó, o texto de Hebreus 13, 5 e 6 fala diretamente a mim. O texto de Hebreus 6 é meu, ele me inclui, eu estou dentro desse texto. Esse texto se aplica à minha realidade. Muito bem, mas há também no versículo 5 uma outra lição em forma embrionária. E essa lição é a seguinte, e aqui nós começamos a nos deparar com a necessidade de corrigir o nosso pensamento. Nós temos que corrigir o nosso pensamento, porque o Deus que está sendo pregado por aí afora, no meio evangélico, não é o Deus da Bíblia. Não é. É um outro ente qualquer.
É uma projeção mental, é uma criação da mentalidade humana, fortemente humanista. O Deus da Bíblia é diferente do Deus que estão pregando por aí. E como pregador das Escrituras, eu não posso me curvar às propostas que há lá fora. Eu tenho que apresentar as verdades bíblicas aos irmãos em toda a sua pureza, mesmo que isso gere algum desconforto em nós. E elas geram certos desconfortos em nós, mas eu tenho que apresentá-las aos irmãos. E depois quero mostrar como os irmãos devem reagir a isso tudo. A segunda lição que brota desse texto é a seguinte: o plano de Deus suplantou os planos dos cananeus. Observem essa frase com atenção. O plano de Deus suplantou os planos dos cananeus. Notem bem, eu tenho que aprender que isso que aconteceu no versículo 5 sempre vai acontecer. Sempre. Ou seja, os planos de Deus sempre vão suplantar os planos humanos. Sempre. Nunca haverá um momento sequer na história em que o plano do homem se sobrepõe ao plano de Deus e o suplanta, de modo que o plano de Deus é frustrado e o plano do homem segue adiante. Isso nunca vai acontecer. Jamais isso vai acontecer. E muitos dizem, não, mas Deus quer fazer as coisas, mas Ele dá ao homem o livre-arbítrio. Irmão, esqueçam essa imensa bobagem. Esqueçam isso. Isso não existe. Sempre, sempre e sempre, o plano de Deus vai suplantar o plano dos homens. E quando os dois planos estiverem em conflito, é o plano de Deus que vai prevalecer. Vejam, isso em outros textos bíblicos, os irmãos devem observar isso, ainda que isso gere desconfortos, e ainda que outros pregadores, ou coisa que o valha, ensinem o contrário disso. Eu tenho ao meu lado o livro de Jó, Jó 23:13. Vejam o que diz esse versículo. Grifem esses versículos que eu quero apontar para os irmãos. Veja o que diz Jó 23:13. Diz assim, muito simples, facinho de entender, é um trecho bem simples e fácil de compreender, que mostra com clareza essas coisas. Vejam, Jó 23:13. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Vocês podem responder essa pergunta? Se ele resolveu alguma coisa, na sua soberania, se ele resolveu alguma coisa na sua sabedoria, quem o pode dissuadir? Ninguém. O que ele deseja, isso fará. O que ele deseja, isso fará. Vejam o capítulo 42 de Jó. Famosíssimo esse trecho, 42:2. Fala assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que ele planejou, isso fará. Vejam o livro dos Salmos, você está aí bem pertinho do livro dos Salmos. Veja o capítulo 33, o Salmo 33. Veja o que diz o Salmo 33 no versículo 10. Diz assim, Salmo 33:10. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. As nações fazem planos. Ele olha para isso, vai lá e frustra a execução desses planos. As nações têm seus desígnios, seus alvos. Deus então vai lá e, se Ele quiser, Ele vai e frustra e anula os intentos dessas nações. Vire mais as páginas da Bíblia, chegue no livro de Provérbios. Provérbios 19. Estou passando para os irmãos uma visão bíblica acerca de como Deus age nesses campos. Provérbios 19:21.
Esse versículo fala diretamente sobre você. É um versículo que as pessoas não decoram. Hein? As pessoas gostam de versículos mais cheios de promessas bonitas e tudo mais. Mas vejam esse versículo, está na Bíblia também. Hein? Vejam o que diz. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, não é verdade? Você tem propósitos e planos? Tem? Eu também tenho. Ah, pastor, você já está velho, nem adianta mais fazer plano para a vida. Seu plano é tentar sobreviver. Ok. Vamos tentando então. Mas o fato é que nós fomos feitos de tal forma que o nosso coração está sempre fazendo planos. Nós queremos atingir ideais, objetivos, isso é normal. Não é errado. É errado isso? Não. Os jovens então nem se fala. Os jovens têm grandes sonhos, grandes planos. Querem se casar, querem comprar casa própria, querem morar no exterior, querem realizar grandes coisas. Enfim, isso é lindo e é maravilhoso isso. E temos que prosseguir assim. O texto não condena isso. Mas vejam a sequência. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Não é o seu livre-arbítrio. Não é a sua vontade. Não é isso que prevalece no final. Você pode ter seus planos, lutar por eles, seguir em frente lutando, buscando a realização deles. Mas o desígnio do Senhor permanecerá. Você não tem o seu futuro em suas mãos. Outro dia, num debate, um pastor disse para mim que eu posso tirar a caneta da mão de Deus e escrever o meu futuro. Já imaginaram? Como se Deus fosse um menininho aprendendo a escrever. Eu vou lá e arranco a caneta da mão de Deus. Eu faço isso. E eu escrevo o meu futuro. O meu futuro está em minhas mãos. Queridos, esse Deus que pregam lá fora não é o nosso Deus. O nosso Deus, o verdadeiro Deus, é o Deus que olha para os nossos propósitos, os nossos planos, mas é o desígnio dele que permanece no final. Vire as páginas da Bíblia, um pouquinho mais para frente. Isaías 43. Isaías 43, no versículo 13. Hoje quem tem Bíblia nova vai descolar todas as pagininhas da Bíblia, né? E quem tem Bíblia antiga e quase não abre também vai descolar as pagininhas da Bíblia hoje. Vejam aí, queridos, obrigado pela paciência de vocês em procurar os textos. Eu quero passar para os irmãos uma visão bíblica e para isso eu tenho que compartilhar esses textos aí. Os irmãos sejam pacientes, por favor, e vão grifando para formar ou para reformar o seu pensamento acerca de como Deus age. Veja o que diz o versículo 13 de Isaías 43, fala assim: antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Alguém quer responder essa pergunta? É pergunta retórica. Agindo eu, quem o impedirá? Mas disseram que eu posso arrancar a caneta da mão de Deus. Oh, que homem poderoso, hein? Que grande poder eu tenho. Eu posso escrever o meu destino, ainda que Deus não queira esse destino que eu pretendo escrever. Queridos, esse Deus lá de fora é uma projeção mental, uma criação que não existe. Vejam o capítulo 46 de Isaías. Isaías 46, versículo 9. Vejam o que diz esse versículo. Versículo 9 e o versículo 10 também. Isaías 46, 9 e 10. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho. O que é conselho aqui? O que significa a palavra conselho aqui? A palavra conselho aqui na Bíblia hebraica significa plano ou decisão.
Esse é o significado desta palavra. Não são os conselhos que nós damos a alguém que precisa de direção, de aconselhamento, não é isso. A palavra conselho aqui significa plano ou decisão. Ele diz: o meu plano, as minhas decisões, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Ponto final. Esse é o nosso Deus. Vejam como Nabucodonosor, os irmãos conhecem esse rei, o rei Nabucodonosor, ele se achava o dono da sua história, o dono do seu império, o criador de tudo que havia ao seu redor ali em termos de grandeza. Ele se julgava assim, até que Deus o humilhou e ele se transformou num verdadeiro animal. Depois Deus, na sua misericórdia, o restaurou. E ele então, convertido, aprendeu quem era Deus. Vejam o que ele diz em Daniel, capítulo 4. Daniel 4, versículo 35. Daniel 4, 35. Vejam o que diz o texto. Esse texto tem tudo que ver conosco, com a nossa experiência no nosso dia a dia. Vejam como é Deus. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Se você é orgulhoso, tem aqui um remédio para você. Se você acha que é grande coisa, tem aqui um remédio para o seu pensamento, um antídoto contra o orgulho e a soberba. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, que são os anjos, e os moradores da terra, o que inclui você. Segundo a sua vontade, ele opera em relação a essas pessoas e grupos. E o versículo termina: não há quem lhe possa deter a mão. Ninguém pode impedir que ele faça o que ele quer. Nem há alguém que possa dizer: que fazes? Eu não tenho nem o direito de perguntar a Deus o que você está fazendo. Nem isso eu tenho o direito de fazer. Eu não posso deter o seu braço. Ele faz o que ele quer com os anjos e conosco, e ninguém pode deter a sua mão, e nem perguntar, nem questionar o que ele está fazendo. Queridos, isso causa uma revolução dentro de nós, porque a vida inteira nos ensinaram diferente, que eu devo reivindicar as coisas, que eu devo bater o pé diante de Deus, que eu devo exigir, e que eu não aceito, eu sou o filho do rei, e um monte de bobagens. Mas aqui nós aprendemos a verdade. Ele faz o que ele quer nas nossas vidas, e nós não podemos segurar a sua mão, e nem mesmo perguntar. Nós, como servos e criaturas, olhamos para suas obras, e apenas abaixamos a cabeça e dizemos: Senhor, o Senhor é sábio, justo e bom, ainda que eu não entenda os seus caminhos. A sua mente está muito acima da minha, e diante do Senhor então eu me curvo e aceito a sua vontade. Esse é o crente. Esse é o crente. E nós, irmãos, temos que aprender essas coisas. Tudo isso deve ir desenhando o nosso modo de pensar, aprendendo a vontade de Deus, seus desígnios, seus planos sempre prevalecerão. Quando houver um conflito entre o plano dos homens e o plano de Deus, é o plano de Deus que vai prevalecer. Lá, nos dias de Jacó, os cananeus planejavam destruir Jacó, mas Deus interferiu, e os planos daqueles homens foram frustrados. Mas o versículo 5 de Gênesis 35 lança sementes ainda mais intrigantes. Vejam de novo o versículo 35. O texto, versículo 5 do capítulo 35. O texto fala: o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas. Vocês podem imaginar isso? Sabe o que Deus fez aqui?
Deus invadiu o coração daquelas pessoas. E Ele colocou no coração daquelas pessoas o que Ele quis. E isso deve nos instruir. A lição que brota disso é a seguinte: Deus tem autoridade e Deus tem poder para invadir o coração de quem Ele quiser e incutir nos corações o que Ele quiser. Deus tem autoridade e poder para invadir o coração de quem Ele quiser e incutir nesses corações o que Ele quiser. O Deus da Bíblia é assim. Ele é o santo invasor de corações. E Ele invade os corações e coloca lá dentro o que Ele bem entende. Vamos ver isso na Bíblia. Vamos corrigir nosso pensamento. Veja um texto conhecido de Provérbios 21. Provérbios 21. Provérbios 21, versículo 1. Vamos conhecer o Deus da Bíblia. Vamos moldar o nosso pensamento àquilo que a palavra de Deus diz. Vamos dizer não para os ídolos criados aí fora. E vamos acolher aquilo que as sagradas letras nos ensinam. Diz assim Provérbios 21, 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Vocês sabiam que o coração do Lula está na mão de Deus? E Deus inclina o coração dele para o lado que ele bem entende? Dá para acreditar nisso? Senhor, então faça alguma coisa. Hã? O que está acontecendo? Nós não entendemos algumas coisas. Mas o coração dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal estão na mão do Senhor. E Ele inclina esses corações para o lado que Ele quer. Meu Deus, então, eu queria ser Deus por um minuto, eu ia mudar o coração de tanta gente. Por que o Senhor não faz nada, então? Por que o Senhor não faz o que nós esperamos tanto que o Senhor faça? Porque o Senhor não inclina os corações deles, primeiramente para a fé, e os transforma em santos homens do Senhor, e esse país então será maravilhoso. Nós não entendemos isso. Nós não entendemos por que Deus não age como nós agiríamos se estivéssemos no lugar dele. Porque Deus não age dentro daqueles padrões que nós temos, que nós consideramos sábios e óbvios. Por quê? Não sabemos. Isso é pensar pela fé, não é só andar pela fé, não é só viver pela fé, é pensar pela fé. Eu creio que Deus tem esse poder e Ele faz quando quer. Por que Ele não faz, nós não sabemos, nós não entendemos. Mas Ele tem esse poder. Ele tem o coração de cada governante em suas mãos e Ele inclina esse coração para o lado que Ele bem entende. Nós vemos governantes perseguindo os cristãos em países por aí afora. Por quê? Porque o coração deles está inclinado nessa direção. Nós não entendemos, mas sabemos, Deus está inclinando os corações desses homens na direção que Ele bem entende. Vejam, na sequência dessa nossa análise, vejam o que diz Filipenses 2,13. Esse texto também é muito conhecido. Fala sobre nós, os crentes. É um texto muito intrigante. Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. O texto diz assim, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É um dever que eu tenho que amadurecer. A minha salvação tem que frutificar. A minha salvação tem que dar evidências de estar amadurecendo. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Veja o versículo 13. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer. Vejam. Deus coloca dentro da gente a vontade de desenvolver a salvação. Se eu não sinto vontade,
Eu sou culpado por isso. Mas, de qualquer modo, o texto fala que se eu sentir vontade de amadurecer a salvação, é Ele quem colocou isso em mim. E nós então pensamos, mas por que Ele não coloca isso em todos nós? E por que Ele nos condena quando nós não queremos? E nós não entendemos essas coisas. E nós olhamos para essas coisas e dizemos, Senhor, eu não entendo. Se é o Senhor quem coloca em nós o querer e o realizar, por que o Senhor não concede isso a cada um de nós? Nós não entendemos. Mas nós, mesmo sem entender, nós olhamos para isso e dizemos, ok, se é o Senhor quem coloca em nós o querer e o realizar, eu dependo do Senhor para isso. E eu louvo ao Senhor porque eu quero e porque eu realizo. E se eu não quiser e não realizar, a culpa é minha. A culpa é sempre minha. E se eu quiser e realizar, a glória é dele, porque é ele quem faz isso em nós. São coisas que nós olhamos e parecem não fazer sentido. Se Deus é quem coloca o querer e o realizar em nós, por que não faz isso com todos? E nós não entendemos. E a nossa reação pode ser ruim. Eu posso me revoltar, sem entender essas coisas. Mas no final, eu quero mostrar para os irmãos a reação certa diante de mistérios como esse. O texto que estamos vendo, em Gênesis 35:5, fala que Deus colocou medo no coração dos cananeus. Deus, no capítulo 9, vejam, capítulo 9, Gênesis 9, Ele colocou o medo também no coração dos animais. Vocês sabiam que até o coração dos animais Deus controla? Menos o do Bilbo, viu, pastor Thomas? Aquele coração está perdido mesmo, né? Mas vejam, Deus controla o coração dos animais. Vocês se lembram de algum episódio em que Deus controlou o coração dos animais na Bíblia? Se lembram? Lembram do episódio de Daniel na cova dos leões? Quem colocou no coração dos leões, ainda que tão famintos que estavam, quem colocou no coração dos leões uma postura, por assim dizer, não sei como me referir a isso, mas uma atitude, não sei se é essa palavra certa também, mas uma forma de olhar para Daniel com calma e tranquilidade. Estavam morrendo de fome, mas olhavam para Daniel e, não, esse eu não vou morder. Quem colocou isso naqueles leões? No coração deles? Vejam o que diz Gênesis capítulo 9, versículo 2. Diz assim, Deus falando com Noé: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra. Deus colocou no coração de todos os animais da terra medo. Medo de nós. E nós vemos isso acontecendo hoje. Os animais fogem de nós, eles têm medo. Eles nos atacam por quê? Porque têm medo de nós. E esse texto mostra quem é a fonte disso. O próprio Deus disse que faria isso. Olha, medo e pavor de vocês, eu vou colocar no coração dos animais. E ele faz isso agora com os cananeus. E vai fazer novamente na época do Êxodo. Na época do Êxodo, Deus vai colocar medo no coração das pessoas. Medo de Israel. Vejam Deuteronômio capítulo 2. Deuteronômio 2. Vejam o que ele fez na época do Êxodo, Deuteronômio 2, 25. Vejam o que a Bíblia diz sobre isso. Ele fala assim, Deus fala assim aos israelitas no Êxodo, na iminência de entrar em Canaã. Ele diz assim, hoje, na iminência de conquistar Canaã, ele diz no versículo 25, hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo do céu. Vejam isso. Ele diz, eu vou encher o coração dos cananeus de medo de vocês. Ele faz isso. Ele entra no coração das pessoas e incute medo. E não somente medo. Quando nós olhamos o ensino bíblico geral, nós aprendemos que Deus incute no coração das pessoas o que Ele quer. Os irmãos devem se lembrar de Êxodo 4. Êxodo capítulo 4. Vejam o que ele diz no versículo 21. Êxodo 4, 21. Vejam o que diz. Êxodo 4, 21. Diz assim,
Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Quem endureceu o coração de Faraó? Deus. Alguns dizem assim: olha, o coração dele já era duro, então Deus, como castigo, foi lá e endureceu mais ainda. Ok. É estranho isso, porque o que se esperava era o contrário. O coração de Paulo era duro. Deus amoleceu o coração de Paulo. Aqui nós vemos o oposto. Você está dizendo que Faraó tinha o coração duro, Deus vai lá e endurece ainda mais. Que jogo é esse? Que vantagem é essa? Não deveria fazer o oposto? E isso não se harmoniza com o restante do ensino aqui no livro de Êxodo. Se nós voltarmos para o capítulo 3, veja o que acontece no capítulo 3, no versículo 21. Deus falando não sobre Faraó, mas sobre todo o povo do Egito. Veja o que diz o texto: eu darei mercê a este povo Israel aos olhos dos egípcios. O que Deus está dizendo aqui? Que Ele colocaria no coração dos egípcios uma disposição favorável aos judeus. Existia alguma disposição favorável no coração dos egípcios e Deus então encorajou isso? Não, era o contrário. Eles odiavam o povo de Israel. Mas Deus diz: eu darei mercê, quando vocês forem sair do Egito, eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios. Eu vou fazer com que os egípcios olhem para vocês com favor. E vejam, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Os egípcios vão dar o que eles têm para vocês. Vocês não vão ter que tomar dos egípcios. Eu vou colocar no coração dos egípcios o desejo de dar presentes para vocês. Os egípcios tinham essa disposição prévia? E Deus encorajou isso? Não, era o contrário. E o texto diz então que Deus invadiu o coração dos egípcios e colocou generosidade no coração deles. E veja o que aconteceu, versículo 22. Vejam o que aconteceria, e de fato aconteceu no versículo 22. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas. Meu Deus! As israelitas iam chegar para as madames egípcias e iam dizer: você pode me dar as suas joias? E todos os seus vestidos da Zara? E aquela sua bolsa da Vitor Hugo? Hein? E aquela sua bolsa da Louis Vuitton, da Gucci? Você pode me dar as duas? Vocês podem, eu quero para mim. Inclusive os seus brincos de ouro, seus colares de ouro, suas alianças, seus anéis. Você pode me dar tudo para mim? E as egípcias iam fazer o quê? Iam dar tudo. Veja, o texto fala: as quais poreis sobre vossos filhos e vossas filhas, e despojareis os egípcios. Eu vou colocar no coração dos egípcios uma disposição generosa, e tudo que vocês pedirem para eles, eles vão dar. E vocês vão chegar então às senhoras. Gente, pedir as joias para uma mulher, meu Deus, é impossível isso. Os vestidos, irmãos, é impossível isso. Mas Deus colocou essa disposição no coração das egípcias. E as hebreias então, as judias então, se aproximavam das mulheres egípcias e diziam: eu quero aquela bolsa da Gucci. Você pode me dar? Posso. Então, o que mais você quer? Eu queria seus colares de ouro e de pérola. Eu queria os seus colares, eu queria dar para as minhas filhas. Ok, pegue o que você quiser, leve tudo. E o texto fala que eles despojaram os egípcios, pacificamente, só pediam. Eles davam. Quem colocou essa disposição generosa no coração das egípcias? Quem? Deus. Você pode pedir isso: Senhor, faça isso com o meu patrão. Faça isso com as pessoas que têm bastante dinheiro que eu conheço, só para eu pedir e ganhar de presente. E de fato vemos que Deus faz isso. Ele endurece o coração de Faraó.
Ele coloca generosidade no coração daquelas mulheres. E ele vai agindo dessa forma, ele invade os corações. Mas e o livre-arbítrio dessas pessoas? Deus não respeita o livre-arbítrio. Irmãos, esqueçam essa bobagem sem tamanho. Esqueçam essa tolice sem tamanho. Deus é o santo invasor de corações. E ele invade e faz o que ele quer. E tudo o que ele quer é santo, justo e bom. Nós aprendemos no Salmo 51, no versículo 10, o salmista diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quem coloca a pureza no nosso coração? Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. É Deus quem invade os corações e semeia nos corações pureza. Muito bem, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. É o Deus que controla tudo. É o Deus cuja vontade prevalece. É o Deus cujos planos sempre são vencedores acima dos nossos. E é o Deus que invade o coração de quem Ele quiser. Animais, incrédulos, crentes. Ele invade o coração de quem Ele quiser sem pedir licença. E coloca nesses corações o que Ele bem entende. Ele faz o que Ele quer. Ele invade o coração que quer. E realiza nesses corações o que quer. E então fica a pergunta: como nós, os crentes, reagimos a isso? Bem, eu mencionei algumas reações por aí, né? Dizendo, se Deus é assim, se esse é o Deus da Bíblia, então Ele é um demônio. Ele não respeita as pessoas. Ele é alguém que estupra. Uma vez eu ouvi essa expressão: ele é alguém que estupra a vontade dos outros. É um estuprador que faz o que quer sem respeitar ninguém. Disseram isso. Essa pode ser uma reação nossa. Será que essa é a reação correta? Claro que não. Nós aprendemos a reação correta no livro de Jó. Jó estava muito revoltado. Como o texto diz que ele não pecou em nenhum dos seus caminhos, Jó estava muito inconformado, bem pertinho de pecar contra Deus, inconformado com o que Deus havia feito. Ele não entendia o caminho de Deus. Ele não entendia por que Deus estava fazendo aquelas coisas todas. Ele não compreendia as decisões de Deus sobre a sua vida. Ele dizia: eu sempre fui tão leal. E o Senhor pesou a sua mão sobre mim de um modo terrível. Eu estou apodrecendo vivo. Eu tenho feridas desde as plantas dos pés até o alto da cabeça. Eu estou cheirando mal. Eu estou apodrecendo vivo. Eu estou apodrecendo vivo. E eu sempre fui fiel servindo ao Senhor. Eu perdi todos os meus bens. Eu perdi os meus filhos e as minhas filhas num dia só. Num só dia todos foram mortos. Só sobrou a minha mulher e não é das melhores. O que é isso? O que o Senhor está fazendo? Eu não entendo os seus caminhos. Eu não entendo as suas ações. É o Senhor quem está fazendo isso? Se o Senhor está fazendo isso, onde está o seu amor, a sua justiça, a sua sabedoria? Nada faz sentido para mim. E então, vejam o que acontece no capítulo 38. Deus finalmente se manifesta a Jó. E vejam o que ele diz. E aqui vem a lição para nós. Veja, irmãos, isso aqui, eu tremo diante disso aqui. Eu tremo. Como o meio evangélico precisa aprender isso. Vejam o que diz. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Vejam o que ele fala. Eu tremo só de ler essas linhas aqui. É assustador. Como o povo evangélico precisa aprender isso. Vejam o que Deus fala. Quem é este que escurece os meus desígnios? Como assim? Quem é este que torna os meus desígnios manchados? Quem é este que olha para os meus desígnios, os meus planos, e diz que os meus planos estão manchados e obscurecidos? Quem é?
Quem é este que tem essa ousadia de olhar para os meus planos, de olhar para os meus atos, de olhar para o que eu faço e dizer que os meus planos são planos manchados e obscurecidos? Quem é? Com palavras, e note bem, tenta manchar os meus desígnios com palavras sem conhecimento. Uma criatura estúpida quer julgar as minhas ações. Quem é esse homem? Quem é esse homem que do alto da sua ignorância, que do alto da sua criaturidade, que não sabe nada, quer questionar as minhas ações? Quem é? E ele prossegue, e veja o que ele fala. Ele fala com Jó o seguinte: cinge, pois, os lombos como homem. Sabe o que significa isso? A palavra homem. A palavra homem que aparece aqui é um guerreiro. Ele fala: você quer brigar comigo? Ok. Vista-se como um guerreiro agora, nós vamos brigar agora. Você é o bonzão? Bem, vem para a briga. Você quer brigar comigo? Você é o bom, você sabe tudo, você conhece tudo. Ok, então levante-se agora e coloque o seu uniforme de guerra, pegue a sua espada, vista-se como um guerreiro e vem. Assim que fazia o Bruce Lee, né? Eles nem sabem os jovens nem sabem quem foi Bruce Lee. Bruce Lee fazia assim. Rubens se lembra do Bruce Lee. Hã? O Alão também se lembra do Bruce Lee, né, Alão? Era o herói da nossa infância, né? O Bruce Lee era o herói da nossa infância. E era assim. Ele ia lutar com alguém, ele fazia assim. E é o que Deus está fazendo aqui com Jó. Levante-se. Prepare-se. Prepare-se. Está pronto? Ok. Vem brigar comigo. E ele prossegue. Ele diz assim no versículo 3. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu lhe perguntarei e tu me farás saber. E aí começa. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Vamos começar por uma pergunta básica. Onde você estava quando eu criei o mundo? Eu fiz isso, foi um trabalho muito simples que eu fiz. Eu fiz o mundo. Aliás, foi muito rápido, foi uma ação muito rápida. Eu fiz em poucos dias. E a pergunta que eu faço é a seguinte para você. Você que é tão bom, que julga os meus desígnios, que é tão sábio, que sabe me julgar e me avaliar e dizer que meus planos não são bons. Quero saber onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra. Diga isso para mim, se você tem algum entendimento. Explica onde você estava. E a partir daqui, queridos, é uma surra que dá dó. Deus faz cerca de 70 perguntas para Jó. Cerca de 70 perguntas. E Jó ali quietinho, sem saber o que responder. Irmãos, acho que ele apanhou mais aqui do que com as feridas que ele teve ali durante a sua aprovação. Deus fez cerca de 70 perguntas. Quem você pensa que você é para questionar os meus caminhos? Quem você pensa que é para dizer que os meus planos, as minhas ações não são justas? Quem você pensa que é? E ele prossegue quando nós chegamos no capítulo 40. Vejam o capítulo 40. Diz assim o capítulo 40, o versículo 1. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Você acha mesmo que você pode dirigir censuras a mim, o Todo-Poderoso? Você acha que está na posição de se levantar e apontar para mim o dedo, tecendo censuras contra mim e meu modo de agir? O texto prossegue. Quem assim argue a Deus, que responda. Você acha que pode fazer isso? Responda. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno.
Aqui eu aprendi como reagir. Jó não disse, o Senhor é um demônio. Jó não disse, o Senhor é injusto. Não. Ele percebeu a sua criaturidade, a sua pequenez, as suas limitações. Ele disse, eu não sei nada. Ele disse, sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes. Porém não prosseguirei. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, cinja agora os teus lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Senhor, eu já apanhei muito. Vai continuar essa surra? Vai, eu não acabei. Eu não acabei. Você julgou os meus planos. Você teve a ousadia de questionar as minhas decisões e os meus atos soberanos. Eu não acabei a surra ainda. Você está indo bem. Você está reagindo bem. Você já sabe o seu lugar. Mas a surra não acabou. Vamos continuar. E ele diz no versículo 8: Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou seja, você anulará, colocando em dúvida a minha justiça? Você vai fazer isso? E mais, ou me condenarás? Você vai me condenar para provar que você tem razão, para te justificares? Você tem a ousadia de me condenar para dizer que você tem razão? É isso. Você não entende nada. Cale a sua boca. Você não entende nada. Você quer anular o meu juízo, julgar as minhas ações. Você quer me condenar para dizer que você tem razão. Cale a sua boca. Jó então aprendeu finalmente. Eu não entendo os caminhos de Deus. Jó nunca soube o que aconteceu nos bastidores. Nunca. Ele nunca soube que o diabo foi ali diante de Deus e fez acusações. Deus nunca explicou nada para ele. Deus disse apenas: cale a sua boca. Você não pode me questionar. Você não sabe nada. Aqui aprendemos a postura correta do servo de Deus. Quando nós olhamos esses homens revoltados, dizendo: se Deus é assim, ele é o diabo. Esses homens não aprenderam a palavra de Deus, nem como reagir a isso. Tem que aprender. Os pensamentos de Deus estão acima dos nossos. Eu não posso compreendê-los, mas todos eles são justos, retos, sábios e bons. Eu não entendo, queridos. Eu não entendo quando vejo um bebê na ala de oncologia no Hospital das Clínicas, por exemplo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo quando vejo um jovenzinho padecendo tanto, com alguma doença incurável. Eu não entendo quando vejo um menininho lá de Atibaia, pelo qual eu e a Simone oramos em casa, que ficou 1 ano no hospital, esperando um coração para fazer transplante. Eu não entendo. Não entendo isso. Eu não entendo uma tragédia como essa no Sul. Tantas pessoas perdendo tudo, irmãos nossos morrendo ali. Eu não entendo. É o Senhor quem controla a chuva, os ventos e tudo mais. Eu não entendo. Eu não entendo. Mas isso não deve anular o meu pensamento. O pensamento de que eu não sei nada. Onde eu estava quando Deus lançou os fundamentos da terra? Eu não sei nada. Eu olho então para o Senhor dizendo: Senhor, eu me abomino no pó e na cinza. Eu não vou questionar a sua justiça e os seus atos. O que eu vou dizer sempre é que o Senhor
é santo, justo e bom em todos os seus caminhos. Tudo que o Senhor faz é bom, sábio e santo. Louvado seja o seu nome por cada uma dessas ações que eu não entendo e que o Senhor realizou. Louvado seja o seu nome. Eu me abomino no pó e na cinza, porque nada sei, mas o Senhor sabe tudo. Louvado seja o seu nome. Essa é a reação que Jó teve e que todos nós, povo de Deus, temos que aprender. Quando não entendemos, não temos que questionar, temos que louvá-lo, sabendo que ele é santo, justo e bom em todos os seus caminhos. Essa é a reação dos crentes. E a reação dos incrédulos qual é? Qual deve ser? Bem, não dá tempo de eu abrir o texto agora. Os irmãos já folhearam a Bíblia toda hoje. Já andaram de Gênesis a Apocalipse hoje, comigo. Aliás, obrigado pela paciência de vocês hoje aqui, abrindo em tantos textos. Então não vou pedir para que abram de novo. Existe um texto em Ezequiel 36, 25 a 27. Só anotem o texto, eu não vou ler. E aqui é para os incrédulos que estão me ouvindo. Ezequiel 36, 25 a 27 fala da nova aliança. A nova aliança que nós podemos desfrutar quando cremos em Jesus. E esse texto ensina que quando nós cremos em Jesus, o Deus que invade os corações vai até nós, vem até nós, e Ele muda o nosso coração e tira o coração de pedra e dá um coração novo, sensível à sua voz. O santo invasor dos corações. Quando nós cremos em Jesus, esse santo invasor de corações entra em nós, no nosso coração, e muda esse coração, e tira o coração de mármore, e nos dá um coração sensível à sua voz. Meu Senhor, eu sou um incrédulo, eu não creio em Jesus, e meu coração é uma pedra gelada. Eu tenho fome em mim, tenho sede em mim, eu sou infeliz. Meu Senhor, pela fé em Jesus, pela fé que eu deposito nele agora, como meu Salvador, eu peço, ó santo invasor de corações, invada o meu peito agora e dá-me um novo coração. O Senhor ouvirá e lhe dará um coração novo, sensível à sua voz, um coração mergulhado na fé, um coração puro e reto, que anda, que faz andar nos seus caminhos. Louvado seja Deus, nosso Deus é maravilhoso. Diante dele eu me prostro, eu me deito prostrado, com a boca no pó, e eu adoro. Ai daqueles que o ofendem, ai daqueles que blasfemam dizendo ele é um demônio. Ai desses homens que da sua ignorância sem fim agridem a santidade de Deus. Ai deles. Nós, no entanto, somos o povo de Deus. A sua palavra entra em nós e muda a nossa mente. E diante dessas coisas, nós o adoramos com inteireza de coração. Que seja assim com todos nós. Oremos. Santo Pai, que verdades maravilhosas são essas. Que coisas são essas sobre as quais falamos? Eu sou pequeno demais para falar sobre elas. Elas são tomadas e dotadas de um gigantismo, de uma imensidão, de uma magnitude que ultrapassa o nosso entendimento. Quem somos nós sequer para tratar desses assuntos? Mas o Senhor, na sua bondade, nos deu essa tarefa. A tarefa de falar e de ouvir. Que essas coisas grandiosas, que transcendem o nosso entendimento, possam entrar no nosso coração. E que saibamos que ainda que não compreendemos os seus caminhos, eles são sempre justos, santos, puros, sábios e bons. Que essa seja a nossa postura diante do que não entendemos. E pedimos que aqueles que ainda não conhecem Jesus, pedimos que eles também sejam tangidos por essa mensagem
e sabendo que o Senhor é o santo invasor de corações, pedimos que o Senhor invada o coração deles e deposite nesses corações a fé que santifica e transforma. E lhes dê um coração de carne sensível às suas palavras e remova o coração de pedra e faça deles uma nova criatura, novas criaturas tementes ao Senhor. Pedimos isso com temor e tremor diante da sua grandeza inefável. Fazemos em nome de Jesus, amém.